O final do ano está chegando e com ele as tão aguardadas férias, 13º salário. Para muitos, essas datas representam uma oportunidade para descansar, viajar ou, claro, daquela renovada no orçamento. No entanto, se não for bem planejado, essas bonificações podem desaparecer mais rápido do que a gente imagina. Para conversar sobre como aproveitar da melhor forma possível esse dinheirinho extra, convidamos o consultor financeiro, doutor em finanças comportamentais, Jurandir Cel, para garantir o bem-estar financeiro ao longo prazo. Boa tarde, Jurandir. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Catherine. Que alegria recebê-lo. Igualmente. Jurandir, pessoal de casa, conhecer um pouquinho da tua experiência, porque quando a gente fala em planejamento financeiro, dá até um arrepio muita gente, mas queria conhecer um pouquinho da tua história e de como que tu vai para essa área de planejamento. Bom, eu fui por uma situação da vida, eu perdi meu pai muito jovem, minha mãe tinha 27 anos, 3 filhos para criar, e eu comecei a ajudar a minha mãe a cuidar do dinheiro. E fui me apaixonando por isso, de repente comecei a ajudar os tios, os parentes, outras pessoas, e um dia eu descobri, através do Lois Frankenberg, que eu era um planejador financeiro. Nós fundamos aqui a Planejar, que se dedica a formar pessoas que ajudem outras a investir, a planejar suas finanças, a cuidar da sua vida, a cuidar desta energia chamada dinheiro. E eu fui professor universitário durante 38 anos, me aposentei em fevereiro, e eu criei aqui no Brasil a primeira disciplina de finanças pessoais para alunos de todos os cursos da universidade. Ministrei essa disciplina por 22 anos, foi muito prazeroso, foi a primeira do Brasil. Isso foi a minha história, porque que eu vim para essa área de finanças pessoais. Que maravilha! E, na verdade, hoje a gente percebe que deveria ter já lá do ensino fundamental, né? Se for parar para pensar, planejamento financeiro. O planejamento financeiro deve começar na casa das pessoas. Pessoas que têm pais que dão educação financeira normalmente têm muito mais equilíbrio no futuro. Então a gente precisa começar a dar educação financeira dentro de casa. E aí, se for possível, na escola, mas eu acho que é fundamental a gente trazer a educação financeira para o seio das famílias. Bem, já que falamos nisso, claro, o foco hoje é 13º, férias, mas se a gente parar para pensar, mesmo com essa entrada de dinheiro a mais, tem muita gente apertada, tem muita gente que chega em casa reclamando, que trabalha muito, ganha pouco, que o 10º não vai dar para nada. Essa própria fala já impacta tanto quanto o que fazer com esse dinheiro. Muitos pais chegam reclamando do trabalho. E aí os filhos vão vendo que trabalho é uma coisa ruim. E, de repente, quando chega lá 18 anos, o filho não quer trabalhar. Ele diz, por que ele não quer trabalhar? Então, eu sempre digo para os pais, por pior que tenha sido o teu dia, chegue contando coisas boas, coisas positivas dentro da casa. Falando em 13º, muita gente vai se gastar alucinadamente para comprar coisas para o Natal. Às vezes, né, presentes em excesso, tudo isso. Bom, se a gente for pensar Natal, para quem é religioso, estamos comemorando, né, a data de uma pessoa simples, certo? Portanto, mesmo para quem não é um momento de união familiar. Não é a festa do consumo que se transformou hoje em dia. Então, nós precisamos resgatar o verdadeiro espírito do Natal, seja religioso, seja de união familiar. Mas não pode ser essa coisa que de repente chega no dia de Natal, mães super cansadas, super exaustas daquela batalha, daquela loucura das compras. Então o 13º, ele deve servir, primeiro, para a gente tentar, se está endividado, dar um grande presente para nós e para a nossa família, entrar o ano que vem com poucas dívidas, isso vai dar paz de espírito para a gente, não é? Porque muita gente, para aliviar a culpa, acaba comprando presentes para não deixar passar a data em branco, digamos. Sabe, assim, eu acho que presente é muito bom, mas eu acho que o grande presente é você verdadeiramente estar presente com quem você ama. Você estar de verdade. Presente, poxa, que coisa mais bonita do que alguém que tem alguma habilidade, sei lá, sei fazer um pão, sei fazer alguma coisa, uma costura, e você dá alguma coisa que é teu, né? Essa coisa do excesso de presente, vou dar uma coisinha. Às vezes, para a criança, eu digo que todos nós temos uma capacidade cognitiva bastante limitada. Se eu entro aqui, se me perguntar daqui 4 horas, me descreva o cenário, eu vou descrever poucas coisas. Quando as crianças recebem muitos presentes, elas acabam gastando sua capacidade cognitiva e eventualmente não conseguem nem guardar na sua memória o que é mais importante, que é o período de união familiar. Então não dê um monte de presentes, dê poucas coisas
para os seus filhos. Agora, Jurandir, falando dessa forma, pode até parecer que, de repente, a gente tem que viver sem supérfluo na vida. Qual que é a sua visão sobre isso? Se você tirar o supérfluo da tua vida vai ficar chata, não é? O supérfluo é que dá sabor à vida, não é o necessário. O que a gente tem que tirar da nossa vida é o desperdício. Esse é o grande negócio. E nós todos temos muitos desperdícios dentro da nossa casa. Seja o desperdício de uma torneira pingando, de energia gastando, de uma roupa que você comprou às vezes baratinha, mas não usou, comida que vai fora, o Brasil é o campeão mundial. E tem um desperdício que eu acho que talvez seja o pior, que é você tentar parecer ser alguém diferente de quem você é para os outros, ou gastar para obter status social. Eu acho que esse é o grande desperdício. Então, cuidado com isso. Né? Agora, e Jurandir, uma pegadinha, de repente, que às vezes a gente aprende, mas demora, ou às vezes tem outras pessoas que demoram a perceber. Porque dezembro também coincide com o período de férias de muitas pessoas. Então, sai de férias e quando volta, volta com as contas, né? Normalmente PVA, já tem também a questão do material escolar, enfim, tem um monte de coisa. Como que a pessoa, então, pode se planejar, se organizar? Qual a tua recomendação para que não caia nessa armadilha de gastar todo o dinheiro das férias, seja em contas ou seja, né, com presentes, e conseguir chegar com um respiro ali no finalzinho de dezembro? Eu acho que a gente tem que olhar para os anos que passaram. Não vou repetir o mesmo erro indefinidamente. Então, eu acho muito importante que a gente pense, olha, eu tenho esse dinheiro, eu vou quitar as minhas dívidas. Se você tem um padrão de vida um pouco mais elevado, quem sabe eu aproveito para aplicar num PGBL para poder abater o imposto de renda lá na frente, até 12% para quem paga imposto de renda pelo formulário completo. Essa é muito importante. Depois, formar uma reserva para imprevistos. Infelizmente, o brasileiro tem pouca reserva para imprevisto e, infelizmente, todos nós temos imprevistos. E aí, quando ele tem um imprevisto, o que acontece? Ele tem que recorrer ao crédito caro, o cartão de crédito, eventualmente o rotativo do cheque ou eventualmente o consignado. Então, formar uma reserva. A reserva de imprevisto é como a caixa d'água da nossa casa. De vez em quando estoura um cano lá na rua. Se eu não tenho a caixa d'água, eu vou ficar sem água. Pessoa que está já com uma dívida, então, né, seja de que valor for, e receber esse dinheiro extra, ela guarda para ter essa reserva ou já quita a dívida? Não dívidas, que aquelas dívidas como, por exemplo, casa própria, o carro, que são dívidas de longo prazo. Mas se for, de preferência, quite as dívidas. E aí faça um esforço, certo? Para criar uma reserva de imprevisto. A reserva de imprevisto é o que te deixa você dormir tranquilo à noite. Perfeito. E também, tu falou ali de um tipo de investimento. Podia só explicar um pouquinho melhor? Então, o que acontece? No Brasil, existem pessoas que pagam imposto de renda, quem paga imposto de renda, e hoje quem ganha 2.700 já passa a ter imposto de renda, né? já tem desconto. Então, para quem paga pelo formulário completo, existem dois formulários, o formulário simples e o completo. Para quem paga pelo formulário completo, certo? Muitas pessoas pagam. Se ele aplicar num plano gerador de benefícios livres, o chamado PGBL, que é investimento de longo prazo, certo? Ele pode abater esse valor do imposto de renda. Então, vamos supor uma pessoa que ganhou R$100 mil em 2024. Se ele aplicou R$12 mil no PGBL, ele não vai pagar imposto de renda sobre 100, ele vai pagar sobre 88. E vai estar cuidando do seu futuro, lá da sua longevidade, da sua velhice. Bacana. E sobre isso, tu vai falar hoje à noite na palestra em Jaraguá do Sul? Legal que você perguntou isso. Eu estou bem animado para uma palestra hoje em Jaraguá do Sul, que a gente vai falar sobre esse verdadeiro fenômeno chamado longevidade. Veja que hoje, aqui no Brasil, nós temos 20 milhões de pessoas 65 mais. Em 2050, que é logo ali, nós teremos 50 milhões de pessoas 65 mais. Então, a população vem envelhecendo e a população brasileira logo vai começar a diminuir. Por quê? Porque as mulheres estão tendo menos de 2,2 filhos, então vai começar a cair. Então, hoje à noite, eu vou fazer uma palestra em Jaraguá e para quem quiser escrever, e o bom é que ela é de graça. Basta entrar lá no meu Instagram, Jurandir, com IR, Cel, é SE2Ls, certo? No Instagram Jurandir Cel, e tem um link lá nos stories para fazer essa inscrição gratuita para a palestra de hoje à noite às 19 horas. Aproveita e segue, porque o Jurandir, vocês puderam observar, fala de dinheiro de uma forma muito fácil
e compartilha muitas dicas, né? Então, além dessa palestra, você vai poder ficar bem informado e também olhar para o dinheiro com mais amor, com mais tranquilidade, né? Não como uma coisa assim pesada, difícil. Dinheiro é uma energia na nossa vida, sabe? Eu costumo dizer que pessoas que guardam demais estão tão erradas como aquelas que gastam demais. Equilíbrio, busca do equilíbrio, porque o dinheiro está presente na nossa vida. Se a gente consegue ter paz com o dinheiro, a gente tem paz de espírito. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada.